Oi, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje a Prof veio aqui para a gente gravar a nossa terceira aula do material do terceiro bimestre do Apostila do volume 3. Isso mesmo, a nossa unidade de trabalho é a unidade número 9, a cultura romana. Hoje a Prof vai terminar as explicações e também fazer as correções das atividades que a Prof deixou semana passada para vocês. Vamos lá, então? A Prof vai compartilhar com vocês a tela da Prof para nós podermos fazer a correção das atividades. Vamos lá? Ó. Então, a gente tinha de atividade para vocês fazerem as páginas 9 e 10 e depois a página 15. Então, primeiro vamos começar as correções ali na página 9. Estão com o material de vocês aí? Quem não está com a apostila, pega a apostila rapidinho para poder acompanhar a aula. Olha só, primeiro a gente tem o Interpretando Documentos, que é a interpretação desse texto. Então, os fariseus foram reunir-se para tramar como apanhá-lo por alguma palavra. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não dás preferência a ninguém, pois não consideras um homem pelas aparências. Dizemos, pois, que te parece, é lícito pagar imposto a César ou não? Lícito é permitido? É justo? Jesus, porém, percebendo a sua malícia, disse, percebendo a maldade no coração deles, né? Hipócritas, por que me pondes à prova? Mostrai-me a moeda do imposto. Apresentaram-lhe um denário. Disse ele, de quem é esta imagem e a inscrição? Responderam, de César. Então lhe disse, dai, pois, o que é de César a César, e o que é de Deus a Deus. Então, Jesus, na verdade, percebeu o que os fariseus queriam. Os fariseus eram um grupo de judeu, tá? Eles eram judeus e eles tinham muitos prestígios, né? Era um grupo com muito prestígio, era um grupo muito respeitado, certo? Que comandava as questões ligadas à igreja judaica. E Cristo, para os fariseus, era praticamente uma afronta, porque as pessoas começaram a seguir Cristo. Então, o que eles queriam? Eles queriam apanhar ele, eles queriam que Cristo desse uma escorregada, ou seja, falasse alguma coisa errada, falasse algo que pudesse prejudicá-lo, falasse algo que ele pudesse ser preso. Certo? Por injúria, por difamação, por falar contra alguma coisa de César. E Cristo percebeu isso. Olha lá as atividades agora. Letra A. Por que os romanos temiam a expansão do cristianismo? Por quê? Porque o cristianismo dizia que o imperador não era um representante divino, que existia um único Deus, certo? E o reino de Deus não era na terra, o reino de Deus era no céu. Portanto, os romanos temiam que o cristianismo começasse a se proliferar, que as pessoas começassem a seguir o cristianismo e começassem então a dizer que César não é mais algo divino. Por quê? Porque para eles, César representa Deus. César é um escolhido de Deus. César é divino. Tá? Letra B. Jesus pregava que seus seguidores deveriam se opor ao imperador, ou seja, Jesus pregava que os seguidores deveriam falar contra o imperador? Ir contra o imperador? Não. Tá? Sublinhe o trecho do texto que justifica a sua resposta. Olha só, olha o que tem aqui, ó. Responderam. Olha o que Cristo respondeu. Disse ele, de quem essa imagem é de César. Dai, pois, o que é de César a César, que é de Deus a Deus.
Ou seja, não se oponham a César, não se oponham ao imperador. O imposto que é dele, vocês têm que pagar. Letra C. Por que o cristianismo se fortaleceu durante o Império Romano? Por que ele se tornou uma religião forte? Gente, o que o cristianismo falava para as pessoas? Vocês lembram? Falava de igualdade, falava que todos eram filhos de Deus, prometia salvação, prometia uma vida melhor após a morte, que seria no céu, certo? E os romanos, as pessoas que viviam nas províncias romanas, elas tinham muitas dificuldades, correto? Havia muitos problemas. E esses problemas e essas dificuldades enfrentadas por essa população, quando eles ouviam uma pregação de Cristo, falando sobre igualdade, prometendo a salvação, uma vida melhor após a morte, que seria o céu, o encontro com Deus, devido às dificuldades deles, eles começaram a seguir Cristo. E aí o cristianismo começa a se fortalecer. E aí ele vira uma afronta para o Império Romano, né, gente? Por isso que Cristo vai ser crucificado. Olha só, faça uma leitura atenta da obra a seguir. Aqui, essa obra, o professor já falou para vocês em aula. Essa aqui é uma representação, como se fosse o Coliseu. Como o Coliseu, que era essa arena gigantesca, haviam arenas em todos os territórios, haviam arenas em todas as províncias romanas e espetáculos de circo, né? Espetáculos de circo, o que mais? Corridas de biga, corridas de quadriga, tudo isso estava presente no Coliseu. Além disso, o espetáculo mais esperado, o momento mais esperado das apresentações era a luta dos gladiadores. Então, olha só. Quem são as pessoas retratadas no pátio da arena? Aqui no pátio da arena, ó, tem um representante aqui, ó. As pessoas aqui, ó, estão chegando perto de quem? Aqui é uma representação de um romano, de alguém importante, né? E as pessoas estão venerando, estão, né? Por quais motivos elas estão na arena com animais selvagens? Gente, essa imagem, ela é importante, sabe por quê? Lembra que eu disse para vocês que os cristãos, eles eram perseguidos? Então, antes do Império Romano se tornar cristão, antes de um imperador se converter ao cristianismo, todos os cristãos eram perseguidos. Todos aqueles que acreditavam em Cristo eram perseguidos. E aqui é uma representação dessa situação. Aqui nós temos a representação de cristãos que estão dentro da arena, que podem ser mortos. As aldeias cristãs, eles colocavam fogo. E os cristãos eram mortos dentro das arenas. Dentro do Coliseu, muitos cristãos foram assassinados, foram mortos. Então, aqui é a representação dos cristãos, certo? Os animais aqui, e eles estão orando. Eles estão de joelhos. Por quê? Porque o cristianismo diz que você adora um único Deus e você tem que acreditar nele, porque o milagre vai acontecer. Então, essa imagem representa os cristãos e a fé que eles tinham. E essa fé foi tão grande e foi tão importante que mesmo com a crucificação do principal líder cristão, né, que é Jesus Cristo, mesmo com a morte dele, com a crucificação dele, os romanos não conseguiram alcançar seus objetivos. Quais eram os objetivos dos romanos? Acabar com o cristianismo. Matar Cristo representaria acabar com os cristãos, acabar com a crença no cristianismo. Isso não aconteceu, porque o cristianismo cada vez mais teve mais adeptos. Por quê? Porque depois da morte de Cristo veio a ressurreição, né? No qual os cristãos acreditam. Vamos lá agora, temos mais uma página para fazermos a correção, que é a página 15. Ó, página 12. Vamos lá para a página 15.
Página 15. O que eu aprendi? Né? O que aprendi? Em relação à cultura romana, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Os romanos não sofreram influências culturais de outras sociedades. É verdadeira essa, gente? Claro que não. Vocês lembram das revisões da prof? E até dessa aula que a prof deu? Qual era o povo, quem é que consegue lembrar, que mais influenciou os romanos? Que era politeísta, que acreditava em vários deuses, que tinha mitologia. Os gregos. Os gregos foi o povo que mais influenciou os romanos. Ou seja, eles não sofreram influências? É claro que eles sofreram. É falsa essa afirmativa. Depois, os romanos se apropriaram da cultura de outros povos, principalmente dos gregos, sem produzir elementos próprios. Realmente, eles se apropriaram de outras culturas, mas sem produzir elementos próprios, ou seja, sem produzir a própria cultura deles, também está errada, né, galera? É claro que a gente aprende com o outro. É claro que a gente pode aprender uma nova língua, aprender a comer novos alimentos. Se nós formos morar em outro país, ou em outro estado brasileiro que tem uma cultura diferente aqui do sul, nós vamos aprender outros aspectos culturais, mas nós não vamos deixar os que nós herdamos, o que nós carregamos conosco. Nós vamos produzir novos elementos, nós vamos reproduzir novos elementos, nós vamos misturar os aspectos culturais, tá? Então tá errada também. 3. Os romanos receberam influências culturais de outros povos? Sim. Como os gregos? Sim. Como os etruscos? Também. Os etruscos, eles construíram uma rede de estradas muito grandes, né? E aí, e também a questão dos aquedutos, tá? Os romanos assimilaram o que esses etruscos trouxeram, certo? Então, alternativa C. Número 2. Número 2 é para relacionar as colunas. Paterfamilias, retórica, postmeridiem, latim e Júpiter. Paterfamília, pater vem de pai, certo, gente? Então, quem é o chefe, quem tem a maior autoridade nos romanos? É o homem, a figura o quê? Masculina. O chefe de família romano tinha autoridade sobre seus escravos, sobre sua esposa e sobre seus filhos. Lembra a sociedade o quê? Patriarcal. Correto, galerinha? Olha lá. Letra B, retórica. O que é a retórica? Vamos lá na letra B. Olha só. Arte de falar e argumentar em público. Quem fala bem, quem consegue se expressar de forma que as pessoas conseguem entender o que nós estamos falando, certo? Como expressão, posicionamento da voz, tem uma boa retórica. Quando eu falo assim, oi, gente, tudo bem? Eu não tenho uma boa retórica. Por que eu não tenho uma boa retórica? Porque eu não consigo chegar nas pessoas, as pessoas não me ouvem, elas não entendem o que eu estou falando. Eu falo, mas as pessoas não conseguem entender. Então, eu não tenho uma boa retórica, ou seja, eu não tenho uma boa fala, tá? E consegue falar em público. Quem tem uma boa retórica consegue falar para uma pessoa, 10 pessoas, 15 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, certo? Post-meridian. Tá? O que é esse C aqui? É um termo do latim, que significa após o meio-dia. O que acontece após o meio-dia? Latim, gente, ó, nossa língua, o português deriva de que língua? Do latim. Lembrem das influências dos romanos, e uma das influências é a língua, certo? Letra D, olha o latim, idioma utilizado em Roma. É a base dos idiomas modernos, do português, do espanhol, certo? Do francês, né? Júpiter, a letra E, tá, gente? Nome latino do deus grego Zeus. Então, Zeus, que é o deus dos deuses, né? Mais importante do Monte Olimpo lá para os gregos, em romano chamava-se Júpiter. E os nossos
e os nossos planetas do sistema solar estão muito relacionados aos deuses romanos, certo? É uma das influências que os romanos nos deixaram. Nos deixaram também os algarismos romanos. Até hoje contamos os séculos em algarismos romanos, utilizando os algarismos romanos. Outra influência importante dos romanos também, né, gente, é o direito, é o conjunto de leis ali do direito, que também é importante. Certo, galerinha? Então, aqui nós estamos finalizando a nossa unidade de trabalho, ou seja, estamos finalizando a unidade número 9, tá? E como estamos finalizando a unidade 9, a atividade desta semana vai ser uma atividade diferente, tá? A atividade dessa semana vai ser vocês fazerem, né, o positivo on, certo? Dessa unidade. Então, vocês têm, tá, as trilhas do positivo on. Vocês vão entrar lá no sistema, no positivo on, a prof está aqui no positivo on, e vocês vão realizar as trilhas, certo? Então, as trilhas têm a sondagem, vocês vão, 2, às vezes 3 perguntas, depois vocês fazem a sondagem, depois da sondagem vocês têm a avaliação, certo? E essa avaliação são questões sobre a unidade que nós estudamos, que é Roma, o seu aspecto cultural. Vocês vão responder essas questões lá no positivo on, certo? A prof recebe um relatório certinho das atividades que vocês estão realizando. Então, essa semana, a atividade de vocês, que vocês vão realizar, é a atividade do positivo on. A prof vai abrir essas trilhas da unidade 9. Vocês vão fazer, entrar no positivo on e fazer as atividades da unidade 9. Olha só, a prof vai entrar aqui, ó, trilhas, para mostrar para vocês. Vamos ver se ela vai entrar aqui para a prof mostrar para vocês. Ó, ela vai entrar e a prof mostra para vocês. Ó, 6º ano, certo? Qual é o volume da apostila que nós estamos? O volume 3. A prof entrou aqui. Qual é a unidade que vocês vão fazer a trilha? Unidade 9. Cultura romana, sociedade e religião, ciência e arquitetura. Lembra os arcos do triunfo que representam o poder de Roma, né? A própria arquitetura, as colunas romanas, né? Então, vocês vão realizar as trilhas da unidade 9, certo, galerinha? Como atividade desta semana. A prof explicou o conteúdo, fizemos e corrigimos todas as atividades da apostila, então agora vocês vão fazer a atividade no positivo 1, certo? Qualquer dúvida, é só falar com a prof. Um beijinho no coração de cada um de vocês.